Se vocês quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade, gente. Se vocês estiverem comendo, bebendo, fazendo outra coisa, não tem problema. Mas é sempre legal conversar Boa olhando noite. para as pessoas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu vou dar um tempinho, que agora são 19h01. Se vocês quiserem se apresentar um pouco, gente, só falar o que vocês esperam do encontro, o que vocês querem saber do curso, que aí eu já posso direcionar melhor minha fala. Oi, então eu vou começar. Meu nome é Kleber, né? Eu não trabalho na área, eu sou engenheiro, mas eu tenho uma história aí com cinema, né? Eu já dirigi alguns curtas e eu tenho interesse em direção de atores, já fiz alguns cursos, já li algumas coisas, né? É uma área que eu gosto muito e eu vi esse curso e me interessei. Então, estou querendo saber aí como é que vai ser feito, né? Como é que vai ser, qual a emenda, qual a ideia. Sim. Então, Tá bom. Bem-vindo, Kleber. obrigado. Oi. Oi. Vocês estão me ouvindo? Nunca sei se está Sim, ligado. sim. Tá. Sim. Uhum. Meu nome é Giovanni, eu sou ator, diretor, eu sou daqui de São Paulo. Eu já fiz um monte de longa, um monte de curta, uma centena de peças como ator. Também sou diretor de fotografia. Recentemente eu fiz direção de fotografia de um filme que está na Netflix, chamado Ilhados, que é um filme bem teen, assim, com os youtubers. E eu sou ator já faz uns 10, 15 anos, eu acho. Vai fazer uns 15 anos. E eu também sou dublê. E eu estudei o método Stanislavski no Instituto Stanislavski, em São Paulo. Só que eu senti que eu estava muito engessado com as pessoas que eu já conhecia, que fizeram o curso comigo, com as mesmas pessoas de sempre, que tem o mesmo encaminhamento de como é estudar o Stanislavski, né? E lá a gente tinha todas as técnicas, né? Meisner, Chekhov, Adler. A gente só não tinha Lee Strasberg, e aí Lee Strasberg eu acabei fazendo com a estrela, né? Ai, minha mestra. Então, eu fiz um curso dela só, que é um curso meio... eu não lembro se era um extensivo ou se era um... Qual que é o nome daquele? Um intensivo, né? Acho Era que era um uma intensivo. semana? Era uma semana ou um mês, eu não lembro agora. Faz uns 4, 5 anos já. Faz bastante tempo. Eu pretendo voltar porque, enfim, é um curso bem legal e uma técnica bem diferente de todas as mais imaginativas do método, né? E aí eu queria conhecer como que é a visão de preparadores de elenco. Eu não sou preparador de elenco, eu sou péssimo preparando elenco, mas eu particularmente eu sei dirigir cena muito melhor do que preparar elenco, né? Dirigir cena, quando a gente pensa questão da mise-en-scène mesmo, de câmera, mas por mais que eu saiba todas as técnicas possíveis para fazer o ator chegar naquele estado, vamos trabalhar a atmosfera com Chekhov, vamos trabalhar a relação com Meisner, ou todo o trabalho de construção mesmo do Stanislavski puro, de preparador de elenco, eu sinto que eu ainda tenho um pezinho mais atrás do que as outras coisas que eu sei fazer. E aí eu queria realmente entender como que é o trabalho de preparação de elenco, ainda mais no Stanislavski, do método que eu conheço, mas que eu conheço pouca gente que usa fora do meu círculo social, né? Fora das pessoas com quem eu estudei. Sim. Você diz que você sente que o Stanislavski poucas pessoas fora do seu círculo usam, é isso? Não, eu sinto que, eu acredito assim, que elas utilizam, mas como a maior parte das pessoas que eu conheço que utilizam se formaram comigo ou estudaram no mesmo lugar que eu queria ver como que é essa visão do método em outros lugares, com pessoas que estudaram em outros lugares, no Célia Helena ou na UFRJ, enfim, não sei exatamente os outros métodos. Entendi. Obrigada, Giovanni. Vamos falando, então. Já entrou mais um pessoal. Para quem está entrando agora, gente, fiquem à vontade para abrir câmera. Mesmo se estiverem comendo, se estiver deitado, se estiver bebendo, fica à vontade. E é sempre mais gostoso conversar olhando para todo mundo que puder abrir a câmera. Admitindo umas pessoas aqui ainda.
Pode deixar que eu admito, Giovana, não se preocupe, Tá bom. tá? Obrigada, Adriana. Vou dar aqui só mais 2 minutinhos para ver se mais alguém chega para começar. Se alguém que está na sala já quiser fazer que nem o Giovanni, que nem o Kleber, falar um pouco sobre a expectativa com relação ao curso, dúvidas já, que aí eu já posso tentar sanar na minha fala. Bom, vamos lá, 19:08. Vou começar. Como eu falei, gente, se alguém puder abrir a câmera, é muito mais legal. Por enquanto, estou falando com o Giovanni, que está aqui. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Cléber. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, acho que é bom me apresentar. Eu sou atriz desde criança, comecei a trabalhar com publicidade. E depois da publicidade, fui me formar como atriz no Célia Helena, que é uma escola bem tradicional aqui de São Paulo, que seria o equivalente à Cal, para quem é do Rio. Depois do Célia Helena, eu decidi fazer faculdade de cinema. Fiz na FAAP, aqui em São Paulo também. E fui me especializando na área de direção de atores e preparação de atores. Então, fiz, assim, todos os cursos possíveis e imagináveis com todos os preparadores de elenco desse eixo Rio-São Paulo, né? Fui conhecendo todos os métodos diferentes, fui tentando expandir meu repertório o máximo possível. Então, passei por bastante gente. O Giovanni Stoll, uma das pessoas que eu considero uma mestra, assim, que me formou muito como atriz, que é a Estrela Strauss, uma preparadora de elenco, que prepara muitas coisas legais no audiovisual. E decidi fazer um mestrado em artes da cena no programa da UFRJ sobre preparação de elenco no audiovisual. Porque, não sei, quem passou aqui pela experiência de formação, né, na área do cinema, mas quem passou sabe que, assim, dentro das faculdades de cinema, rádio, TV, audiovisual, primeiro que muitas nem têm a matéria, né, a disciplina de direção de atores na grade. Quando tem, às vezes é uma coisa bem reduzida, no máximo um semestre, uma coisa bem en passant. E quem entende de atuação ou quem é ator dentro de um curso de audiovisual, geralmente é a pessoa que acaba fazendo tudo relacionado aos atores, né? Então, todo mundo empurra para você, para lidar com esses atores, essa gente esquisita, manda a Giovana, né? Então, eu era essa pessoa na época da faculdade, e quando eu entrei na indústria, né, comecei
a ver, já fazia parte, né, do audiovisual como atriz, mas quando eu comecei a entrar na indústria pelo viés dos bastidores, comecei a ver que esse estranhamento entre a equipe técnica, né, entre o diretor e os atores, continuava que era uma questão da indústria mesmo, né? Então, muita gente me relatava essa dificuldade, pessoas com muita experiência, com pouca experiência, né? Então, você vê, inclusive, grandes diretores que não se consideram, assim, tão à vontade ou tão seguros para dirigir atores quanto eles se sentem à vontade para dirigir a mise-en-scène, né? Bom, diagnosticando esse problema, eu falei, vou fazer um mestrado sobre preparação de elenco para unir essas minhas duas formações, né, como atriz e como cineasta, e tentar pesquisar respostas, né, um caminho que possa auxiliar as pessoas do meio, tanto atores quanto diretores, preparadores, a falar a mesma língua, né, encontrar um vocabulário em comum. Eu acho que é o que mais faz falta nessa relação. Então, meu mestrado é especificamente sobre a influência de Stanislavski no audiovisual brasileiro contemporâneo, na preparação que é feita hoje em dia no Brasil, né? Então, é unindo esses dois mundos que estão distantes entre si, mas que, enfim, o Stanislavski continua extremamente presente no que a gente faz hoje no Brasil. E o doutorado segue a mesma pesquisa, o doutorado também é em artes da cena na UFRJ, estou concluindo, espero concluir agora em março, defender. E os meus estudos de caso, para avaliar essa influência de Stanislavski na preparação de elenco, são a Estrela Strauss, que eu já citei, e a Fátima Toledo, que é uma preparadora de elenco, talvez a mais conhecida, né? Talvez vocês tenham ouvido falar bastante dela já, porque é uma figura bastante polêmica, controversa, inclusive, e é a pioneira da preparação de elenco no Brasil, né? Bom, dito isso, para quem é esse curso? Esse curso é para atores, é para diretores, é para assistentes de direção, é para roteiristas, e é para qualquer um, claro, que se interesse pela atuação e pela direção de atores, mesmo pessoas que não têm formação na área, que nunca trabalharam com isso. É um curso que é feito tanto para quem tem muita experiência, quanto para quem tem zero experiência. Então, se alguém tem medo de, mas eu não vou saber o que estão falando, fica tranquilo, porque vai servir para você também. Esse curso, eu acho que, enfim, é um curso teórico, né? Ele é online, não é ao vivo. Então, ele não é prático nesse sentido de que a gente não vai para a cena dirigir atores, não vai filmar, mas eu considero que ele é prático no sentido de que a gente vai abordar muito a realidade de set. Vamos falar de muitos exemplos de set. E tem atividades práticas, inclusive, que eu mando dever de casa para vocês e depois eu corrijo. Corrijo, essa palavra é meio esquisita. Enfim, eu dou um retorno, um feedback sobre isso. Fico mandando 1000 áudios depois para vocês, falando sobre o trabalho que vocês entregam, que é uma atividade prática, porque é de como um diretor analisa a cena para poder usar essa análise para dirigir os atores. Já vamos chegar nisso. Então, ele é teórico e ele é de curta duração. Eu respeito muito o dinheiro e o tempo das pessoas, porque eu também sou uma pessoa que fez muitos cursos por muito tempo. Então, eu respeito muito isso e eu tento fazer esse curso, assim, valer cada segundo. Como é um curso de curta duração, cada segundo conta e a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Porque o objetivo é que os alunos saiam sabendo dirigir atores. E assim, eu digo com tranquilidade, sei que alguns de vocês vieram por indicação de quem fez a última edição do curso, né? Você sai sabendo dirigir ator, mesmo. Obviamente, a prática, né? Vocês irem para o set, dirigir, ou inclusive a prática de vocês como atores, tá? Porque uma coisa que todo mundo recomenda é, se você quer aprender a dirigir ator, se coloque em algum momento, mesmo que seja assim, a coisa mais amadora do mundo, mas se coloque em situação de atuar, né? Mas, enfim, nada substitui essa vivência. Porque ela traz confiança, né? Acima de tudo, traz essa segurança que é muito importante. Mas vocês saem desse curso, que é um curso de curta duração teórico, com todas as ferramentas para vocês irem para a prática, mesmo. Esse é meu comprometimento, assim, máximo com vocês. Bom, a
base teórica desse curso é o conjunto de ideias de Stanislavski e os desdobramentos de Stanislavski em outras técnicas, né? Por que é Stanislavski? Muita gente ouve falar de Stanislavski toda hora, né? Enfim, e não sabe muito bem o valor disso, ou acha que é uma coisa de ator, que é uma coisa de teatro, que não tem a ver com dirigir atores, ou que não tem a ver com audiovisual, mas muito pelo contrário, né? Eu escolhi essa base teórica, obviamente não é o sistema Stanislavski e os seus desdobramentos não é a única técnica de atuação possível, existem milhões de métodos diferentes, né? No mundo e no Brasil, especificamente, muitas técnicas diferentes, e, consequentemente, vários métodos de direção de atores diferentes, né? Geralmente, cada diretor tem uma assinatura, né? Acaba formando um método próprio com um conjunto de ferramentas que aprendeu aqui e ali, foi juntando, né? Mas o sistema Stanislavski, ele é a linguagem hegemônica da atuação no cinema ocidental. Isso aconteceu por todo um processo histórico que a gente vai estudar no curso, porque a gente tem 2 aulas que são histórico-teóricas, digamos assim. Então, essa técnica que nasceu no final do século XIX, na Rússia, ela se tornou a técnica hegemônica no cinema, quando a gente pensa, obviamente, nesse recorte. Acho que estou com algum problema no áudio aí. Vocês também estão? Eu dei uma caída, né? Deu. Voltando. Então, Voltou. a gente começa... Acho que eu sei onde caiu aqui, que ele avisou. Então, a gente começa ali nos anos 20, quando Stanislavski vai aos Estados Unidos, e a gente vai ver como essas técnicas começaram a ser transformadas, né, em solo estadunidense, através do Group Theater e do Actors Studio, principalmente, que é algo que muita gente também já ouviu falar. E como essa técnica se tornou hegemônica no cinema através daquelas grandes estrelas entre os anos 30 e 60, né? Então, a gente está falando ali dos primeiros expoentes do Group Theater, né? Que foi formado por figuras como o Harold Kurman, a Sheryl Crawford, o Lee Strasberg, Sanford Meisner, Elia Kazan. E como essas pessoas foram desenvolvendo suas próprias técnicas, das quais a gente também vai falar, adaptando as ideias de Stanislavski, e como essas adaptações se tornaram hegemônicas no cinema, primeiro no cinema hollywoodiano, né, e depois aqui no Brasil também. Então, a gente vai falar sobre as diferenças entre essas técnicas, vai falar bem assim sobre uma árvore genealógica, né, dessas técnicas, porque hoje, enfim, tem assim a terceira, a quarta, a quinta geração stanislavskiana, né, então vai gerando essa árvore genealógica de métodos. Então, a gente vai desde Stanislavski até coisas muito contemporâneas agora, que estão muito em alta, como a Ivana Chubbuck, que talvez vocês conheçam, a coach norte-americana. Enfim, então a gente vai falar sobre todas essas diferenças, vai desmistificar algumas coisas, algumas fake news históricas que tem por aí a respeito do chamado method acting, né, que é a versão estadunidense do sistema Stanislavski. Então, essa parte, ela é teórica e histórica. Então, eu sempre fico, gente, tenham paciência, essa aula é meio chata para quem não gosta dessa parte de história, mas no fim acaba sendo muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente fala sobre fatos históricos, a gente fala muito conceitualmente já sobre trabalho de ator, sobre atuação no cinema, sobre o que a tela pede. Então, eu acho super importante para começar a formação de vocês por aí. A gente fala sobre conceitos como memória afetiva, imaginação, método das ações físicas, análise ativa, e a gente também fala sobre como essas ideias floresceram aqui no Brasil, né? Principalmente através das figuras do Augusto Boal, nos anos 50, e do Eugênio Kuznet, nos anos 70. Depois dessa parte histórico-teórica, a gente vai para a aula que eu considero a mais importante de todas, que assim, se tivesse
uma única aula para dar seria essa, sabe? E para ensinar alguém a dirigir ator, que é a aula de análise de texto stanislavskiana, que é o que eu falei, que é aquela atividade prática que vocês vão fazer, e que depois eu dou esse retorno para vocês. A análise de texto é a ferramenta básica da direção de atores. Todos os métodos têm a sua. Então, tem a de Stanislavski, tem a do Lee Strasberg, tem a do Meisner, tem a da Stella Adler, tem da Ivana Chubbuck, tem a da Judith Weston, que a gente vai falar dela, que é o padrão ouro de ensinar direção de atores no mundo todo, é a Judith Weston. Mas, na verdade, os conceitos são todos ou iguais ou muito próximos, mas com nomes diferentes. Então, eu vou dar a análise de texto para vocês com todos os nomes em que cada conceito pode aparecer, porque aí não importa qual nome um ator te apresente aquilo, então, sei lá, o ator vai falar super objetivo, você vai saber o que ele está falando. Se ele falar necessidade, que é a mesma coisa que super objetivo, você também vai saber o que ele está falando. Então, você vai criar esse vocabulário em comum de um jeito que te permita transitar por diferentes bagagens que o seu ator possa ter. Porque é isso, os conceitos às vezes se apresentam com nomes diferentes, mas é a mesma coisa ou muito próximo. E esses conceitos que são objetivo, necessidade, verbos de ação, intenção, personalizações, substituições, os beats, que são as unidades de ação, tudo isso a gente vai ver em detalhes, e eu acho que é assim, uma aula que realmente muda a vida. Nunca mais você vai olhar um texto da mesma maneira. É uma aula super legal para quem gosta de roteiro, para quem estuda roteiro, para quem quer escrever ou já escreve, porque vários conceitos que estão nos livros base assim de técnica de roteiro vieram dessas técnicas de Stanislavski. Então, e eu também sempre considero que é uma aula para a vida, porque quando você aprende análise de texto stanislavskiana, você vai passar a analisar a sua vida, quando você tiver um conflito, um diálogo ali com uma pessoa, você vai ficar, pera, qual é o objetivo dessa pessoa? Enfim, é uma aula bem, bem legal, assim, bem divertida, porque os exemplos saem da vida, sabe? Eu dou 1000 exemplos que são da minha vida, os alunos dão exemplo da vida deles, a gente também fala de cenas, enfim, comenta de filmes, séries, para exemplificar e deixar o mais clara possível essa análise de texto stanislavskiana, porque ela é a principal ferramenta da pessoa que vai dirigir atores. A principal, a mais importante mesmo. E essa análise de texto, esses conceitos todos, mas eu só vou analisar, o que isso serve para a prática mesmo. A análise de texto é o segredo para a prática. Por quê? Vou entrar agora no tema da nossa quarta aula, que é Judith Weston. Judith é uma professora de direção de atores, que tem um livro chamado Directing Actors. E se você na vida é sobre como dirigir atores, esse é o livro. Infelizmente, ele só existe em inglês, não tem tradução ainda para português. Quem sabe eu consiga traduzir em breve, queria muito, porque acho super importante ter esse livro disponível. Mas caso alguém leia em inglês, né, eu recomendo muito. E a Judith Weston se tornou, como eu falei, um padrão ouro de cursos de direção de atores no mundo, né? Então, todas as universidades já te atendo, tá, Marcos? Que eu vi que você levantou a mão. Então, assim, universidades nos Estados Unidos, todas as universidades gringas sempre citam Judith Weston, e no Brasil também. Porque a Judith traduziu conceitos de Stanislavski para o ponto de vista do diretor. E por isso que na análise de texto a gente também aprende os nomes que a Judith dá para certas coisas, né? E ela traduziu esses conceitos porque ela entendeu como utilizar esses conceitos para evitar o que a gente chama de direção de resultado. Que eu já vou falar, vou só parar para o Marcos falar, que ele levantou a mão. Fala, Marcos. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Professora, eu só queria que se você pudesse repetir o nome do livro que você falou, que é em inglês, que eu acabei não pegando nem anotando aqui. Sim, é Directing Actors. Dirigindo atores, né, em inglês. Da Judith Weston.
O nome da Judite está escrito no site da BBC, lá na ementa. Ele tem versão audiobook, inclusive está no Spotify. Maravilha. Obrigado, professora. O ruim é que, assim, ele é bem caro para importar, né? Que geralmente tá para importar na Amazon. Mas, às vezes, você também acha em sebo e, às vezes, também tem um PDF rolando por aí, se você tiver sorte de achar. Achei Ou, enfim, me manda mensagem que eu mando. Eu tenho o PDF, se você precisar. Achei na Amazon aqui por 130. Versão em inglês. Bom, então, a Judite, ela fala sobre a direção de resultado, que pelo nome parece uma coisa super boa, né? Uma coisa positiva, tipo, nossa, aprenda a fazer uma direção de resultado nesse curso, nananã. Não é. Direção de resultado é um termo que se usa na indústria, é um termo pejorativo, é uma coisa ruim. A direção de resultado, né, em resumo, falando aqui agora, é toda e qualquer direção que orienta o ator através de um resultado final que aquele diretor quer chegar. Então, é aquela coisa, maior, menor, mais, menos, Deu uma travada aqui. Voltei. Voltou. Bom, então, não sei o que perdeu aqui, mas é aquela coisa maior, menor, mais, menos, ou quero você chorando muito, quero você com muita raiva, ou seja sexy, eu quero que você seja sexy, eu quero que você seja... Então, forma externa que o diretor Acho que caiu de novo. faz. Eu tô vendo vocês, mas... Tá me ouvindo agora, Giovanni? Voltou. Na hora que você falou, quero você mais sexy, aí quebrou. Caiu. Travou. Tá. Então, são orientações baseadas numa forma externa, né? E são orientações abstratas, são pouco concretas. E costumam levar os atores a um resultado estereotipado, a um resultado que, no jargão, a gente costuma falar, fulano tá atuando, tá muito atuado, é overacting. Porque não é que, assim, é uma atuação possível, né? Essa atuação dos estereótipos, da forma, mas que geralmente não é que se busca quando a gente fala em audiovisual, em cinema, que é, então, não tá ali dentro do que a gente almeja quando a gente fala numa interpretação realista naturalista, né? Enfim, a gente vai ver mais na aula, mas na aula, basicamente, a gente destrincha o que é essa direção de resultado, por que ela pode ser perigosa, ela pode ser contraproducente, né? Trabalhar contra os seus objetivos como diretor, dentro dessa linguagem que almeja a verdade cênica, né, do ator. Se alguém está ouvindo essa aula aqui agora ou vai ver o vídeo depois e está falando, meu Deus, eu dirijo ator só assim. Outra coisa clássica de direção de resultado é você dar a entonação que o ator tem que falar, né? Então, assim, se a fala do ator é lamento muito, não posso te ajudar, e aí o diretor vai lá e fala, olha, Giovanni, eu quero que você dê essa fala assim, lamento muito, mas eu não posso te ajudar. Copia agora. Isso é direção de resultado. Então, também é uma dessas técnicas que fazem parte da direção de resultado que muita gente usa. Se você está desesperado agora, não se preocupe, porque isso não é um crime, você não vai perder seu DRT de diretor, não vai, assim, calma. Os maiores diretores do mundo, se você vê making off, se você vê entrevista, muitos grandes diretores de ator, inclusive, pessoas que sempre têm resultados maravilhosos de atuação nos seus filmes, dirigem dessa maneira. Então, não é assim, nossa, vetado, proibido, tá errado. Não. Mas a gente vai encontrar caminhos alternativos, né? Alternativas a essa direção de resultado, que sejam mais produtivas para o ator e que levem você ao lugar que você quer chegar com esse ator, né?
Então, e a resposta, a alternativa à direção de resultado está nessa tabela de análise de texto stanislavskiana, nesses conceitos de Stanislavski que a gente vai usar para dirigir os atores. Dentro dessa quarta aula, que é a aula da Judith Weston, eu também abordo outra coisa que é muito importante, que eu falo que é a aula óbvia. O que eu quero dizer com isso? Tem muita coisa que é óbvia, mas que, surpreendentemente, na indústria não acontece. Então, assim, é óbvio que quando o ator está prestes a fazer uma cena de alta carga emocional, você que está ali no set, você seja assistente de direção, diretor de produção, qualquer coisa, e você grita assim, gente, tem 5 minutos para almoço, hein? Temos que acabar rápido. Acabou. Esse ator que está prestes a entrar nessa cena de alta carga emocional, ele vai entrar nessa cena não pensando nas circunstâncias do personagem ali, no que ele precisa vivenciar, que consequentemente vai levar ele a essa atuação de uma emoção extrema que ele precisa dar, né? Ele vai entrar pensando, putz, se eu errar alguma coisa aqui, todo mundo vai ficar puto comigo porque o almoço está atrasado por minha causa. Preciso acertar de primeira, né? Já era. Assim, o que era para ser rápido vai acabar sendo difícil, porque provavelmente vai demorar muitos mais takes para você chegar naquele resultado. Então, se o seu objetivo era adiantar para o almoço chegar logo, o seu almoço vai atrasar mais ainda. Então, assim, isso é óbvio, mas no mercado acontece muito desse tipo de coisa. Então, a Judith Weston fala muito no livro dela, e a gente vai abordar isso na aula, sobre estratégias para você criar um ambiente seguro para os atores. Um ambiente seguro e um ambiente propício, né, para acontecer a melhor atuação possível em cada take, né? E também estratégias para você conseguir conquistar e manter a confiança do seu ator, a confiança do elenco. Para construir, né, estabelecer esse vínculo forte entre o diretor e os atores, que é uma coisa tão importante. Então, assim, essa é a aula da ordem, assim, o óbvio precisa ser dito, sabe? Então, acho que esse par de ferramentas, assim, a análise de texto stanislavskiana e essa aula sobre esses hábitos de set, de relacionamento, de estratégias para conseguir criar esse ambiente seguro e essa confiança com o elenco, é um par mágico, assim, que realmente transforma a sua conduta como diretor de atores, ou se você não é diretor, você é assistente de direção, ou, assim, pessoas de diferentes áreas fazem o curso, né? Diretor de fotografia, diretor de som, diretor de arte. Tem muitas coisas que todas as pessoas do set podem fazer para contribuir para essa atmosfera que potencialize as atuações. E é disso que a gente vai falar nessa quarta aula. Bom, quinta aula, a gente já vai entrar em estratégias de análise ativa. O que isso quer dizer? Improvisações, levantamentos de cena. Então, a gente vai falar sobre exercícios que podem ser utilizados para construir relação entre os atores, né? Então, as relações do roteiro, então é mãe e filho, são arqui-inimigos, são ex-marido e ex-mulher, enfim, é um casal no ápice da paixão. Como construir essas diferentes relações que você precisa ver e acreditar nessas relações, né, entre as pessoas que estão ali fazendo aquele filme. Estratégias de levantamento de cena, como conduzir uma improvisação, que é algo que eu vejo que muita gente tem dúvida, assim, o que eu faço, né? Eu tô aqui com o roteiro na mão, como é que eu começo aqui a trabalhar com os atores, né? E do improviso para esse ensaio mais decupado. Então, a gente vai falar bastante sobre exemplos de exercícios, ferramentas que vocês podem dispor também na produção de elenco, porque esses exercícios também servem para você testar o seu ator, seja um teste presencial, seja um teste à distância, ou até como orientações para um self-test, né? E depois, a nossa sexta aula, é uma aula que, geralmente, assim, no começo do curso, as pessoas fazem muitas perguntas sobre algo que é o tema só da última aula. Eu falo, calma, vai chegar.
que é sobre preparação de elenco. Geralmente é uma aula que as pessoas têm muita curiosidade, porque, enfim, tem muitas notícias na imprensa sobre preparação de elenco, né? É uma questão polêmica no audiovisual. Então, a gente vai falar sobre o panorama histórico da chegada do preparador de elenco no audiovisual brasileiro, que começa ali no início dos anos 80, mas só se consolida mesmo nos 90 e 2000, né? Vamos falar bastante sobre a Fátima Toledo, por ser a pioneira dessa função no Brasil. Vamos fazer uma discussão sobre, enfim, a que necessidades o preparador de elenco veio atender, né? Porque, afinal, tem muitos atores que não gostam de preparadores de elenco, de ter um preparador de elenco. Tem muitos diretores que são contra a presença de preparadores de elenco, né? Então, vamos fazer essa discussão, né? Sobre se o preparador de elenco terceiriza a função de um diretor, se ele substitui o diretor, né? Vamos discutir também sobre a autonomia do ator em relação a esse preparador de elenco, né? Debater sobre os limites éticos da preparação com relação a limites físicos e emocionais aos quais você leva um ator numa preparação ou numa direção. E vamos falar também sobre essa questão ética e estética do trabalho com não atores, né? Porque a preparação de elenco no Brasil está muito associada à presença de não atores no cinema brasileiro, né? E geralmente o que a gente chama de não atores são muitas vezes crianças ou pessoas em algum grau, em algum tipo de vulnerabilidade social, né? Então, o objetivo é familiarizar vocês com essa discussão ética e estética, para que vocês, enfim, encontrem o próprio caminho com relação a ter afinidade ou não, de trabalhar ou não com um preparador de atores. Ou, inclusive, esse curso é para quem quer ser preparador, quer trabalhar como preparador na indústria, né? Então, assim, esse curso, ele, como eu falei, é um curso de curta duração, mas ele passa bem, assim, por tanto uma parte histórico-teórica, quanto por uma parte muito contemporânea, dessas discussões muito recentes, né? Porque, enfim, não sei o quanto vocês acompanham, mas essa é uma discussão bem quente agora na indústria com relação ao preparador de elenco. Temos agora também o coordenador de intimidade, que é uma nova função nos sets, né, para cenas de cunho sexual, romântico entre atores. Então, assim, a gente começa com questões ali do final do século XIX e termina com questões da semana passada. E, acreditem ou não, as coisas estão profundamente conectadas. Tanto que, em artigos de opinião importantes que foram publicados em jornais com relação à preparação de elenco brasileira, é muito citado o tempo inteiro Stanislavski, Lee Strasberg, memória afetiva. Então, isso é uma discussão que permanece, entendeu? Que está em voga há 100 anos e que tem muita desinformação a respeito, muita mesmo. Quando eu procurei o mestrado e o doutorado, foi também para investigar mesmo a verdade e a mentira que tinha nessas histórias, enfim, as confusões conceituais que foram feitas ao longo de um século de história. Então, eu considero que é uma ementa que contempla muitas coisas que são pertinentes a qualquer um que queira trabalhar dirigindo atores hoje no audiovisual brasileiro de 2023, sabe? Para quem tiver mais dúvidas, eu estou super disponível, se vocês quiserem me achar ali no Instagram, mandar mensagem, trocar áudio, saber mais sobre o curso, qualquer dúvida, qualquer insegurança de, não sei se eu faço, se não faço, se é para mim, se não é para mim, podem me procurar. E, enfim, acho que é isso. Falei bastante agora da ementa. Vocês têm alguma dúvida por enquanto, gente? Querem falar alguma coisa? Eu queria tirar duas dúvidas em Diga. relação ao método. Uma é mais focado para o mercado e a outra é sobre o método em si. Eu, como ator, a gente sempre tem que fazer aqueles vídeos de apresentação, tal, self-tape, e aí eu sempre falo no vídeo de apresentação, eu sou formado no método Stanislavski, não sei o quê, tal.
A minha pergunta é se isso é requerido no mercado, se os diretores procuram atores que têm esse conhecimento aqui no Brasil, ou se isso e nada acaba sendo a mesma coisa, pensando nos testes de elenco. Se eu mencionar o método Stanislavski, tal, que eu tenho conhecimento, que eu conheço, se isso é um bônus ou é um 0 a 0 na hora de fazer os testes. Boa. Hoje, no Brasil, assim, não sei precisar quantos por cento, essa pesquisa já foi feita, não por mim, mas, enfim, 90% das escolas técnicas, dos cursos de formação, das universidades, né, das graduações de atuação, são de matriz stanislavskiana. Direta ou indiretamente, né? Então, e mesmo os locais que têm um viés mais, por exemplo, que tem uma afinidade maior com Brecht, que em tese é uma oposição a Stanislavski, né? Partem de Stanislavski, né? Porque você precisa conhecer uma coisa para você, inclusive, poder fazer oposição a ela, né? Então, inevitavelmente, mesmo tem até isso, né? Às vezes você pergunta para grandes atores, no que você se formou, qual é o seu método? E muitos falam, é uma mistura de tudo, é instintivo, mas quando você vai ver, a base é Stanislavskiana. Eu realmente, assim, nunca vi alguém que nunca não tivesse passado, né, por Stanislavski. Então, eu considero que é a base, então que é importante você citar, e é um bônus você citar que você é um ator com formação. No caso, você se formou lá no Instituto, né? E com relação ao mercado, assim, method acting, né? Que depende de com quem você fala, né? Mas o que a gente conhece em português como o método é essa derivação do sistema, que é o sistema Stanislavski, né? Essa derivação que se desenvolveu em território norte-americano ali no começo do século XX. É disso que a gente está falando quando a gente fala o método. Para algumas pessoas, o método abarca técnicas tanto da Stella Adler, quanto do Sanford Meisner, quanto do Lee Strasberg, quanto do Elia Kazan, quanto da Uta Hagen, quanto da Ivana Chambak e outros, né? Mas para algumas pessoas, quando você diz o método ou method acting, você está se referindo só às ideias desenvolvidas pelo Lee Strasberg. Então, enfim, tem essas diferenças. Em geral, eu gosto de trabalhar falando todas as técnicas de todas essas pessoas, mas separando ele do sistema. Então, eu sempre falo sistema Stanislavski e o método, method acting. No Brasil, o method acting, né? Então, as técnicas do Meisner, do Lee Strasberg, Ivana Chambak agora, enfim, teve um boom dessas técnicas nos últimos 10 anos. Então, atualmente, eu vejo que é muito valorizado pelo mercado você ter estudado com professores do método aqui no Brasil, né? Então, como a Estrela que você citou, tem muito mais gente, eu até passo, no final do curso, sempre passo assim, a lista de pessoas que ensinam isso no Brasil para quem quiser continuar estudando. Inclusive, vários alunos agora estão estudando com esses outros professores para se aprofundar nas técnicas, né? E escolher aqui o que você tem maior afinidade. Então, assim, é algo que está, assim, muito bombado, sabe? Está muito na moda agora, eu vejo. E tem sido valorizado pelo mercado, né? Tem sido bem valorizado pelos grandes produtores de elenco do Brasil. Agora o nome é diretor de elenco, né? Dos produtores. Mas é algo que faz diferença. Então, assim, talvez seja o caso de, falando sobre a sua pergunta específica, né, Giovanni, você citar especificamente as técnicas nas quais você se sente versado, né? Então, assim, eu me identifico, me sinto formado pelo método Stella Adler, que eu estudei no instituto e tal, entendeu? Isso faz diferença e os produtores de elenco sabem do que você está falando, eles sabem. Show, obrigado. Aí a segunda pergunta que eu tinha é sobre o Lee Strasberg. Lá no instituto que eu fiz, eles não ensinavam Lee Strasberg justamente por um motivo
histórico que eles argumentavam, que o método que o Lee Strasberg passa a ensinar, que ele pega do Stanislavski e acaba gerando a técnica dele, né? Em relação à memória das emoções, memória emotiva, memória afetiva, enfim. E aí, no contexto histórico que eles passam no Instituto, o Stanislavski, quando ele volta para os Estados Unidos, ele meio que tinha abdicado essas técnicas que o Lee Strasberg pega para ensinar. Eu queria saber como que é essa visão do método, do sistema Stanislavski com o Lee Strasberg, se ele faz parte ou não, porque eu já ouvi gente falando que faz parte, gente falando que não é usado, que realmente foi abdicado do método. Eu queria saber exatamente como que é essa visão do método do Lee Strasberg junto com as outras técnicas do Stanislavski, Chekhov, Adler e Meisner, né? Então, como eu falei, quando você fala method acting, ou método, você necessariamente está falando sobre o Lee Strasberg. Eu não conheço nenhuma linha em que não inclua o Lee Strasberg. A diferença é que algumas pessoas incluem, além do Lee Strasberg, o Meisner, a Stella, o Ilya Kazan, todo mundo. Entendi. Quem tem um olhar pejorativo sobre o Lee Strasberg, como é o caso do Instituto Stanislavski, ainda assim classifica o method acting, entendeu? O Meisner, por exemplo, de Meisner Technique. Então, o próprio Meisner, ele não se considerava method acting. Ele falava, não, é Meisner Technique, para se separar do Lee. Agora, pessoalmente, meu entendimento sobre isso é que, assim, quando a gente fala em Stanislavski, a gente está adentrando um terreno de paixões e disputas históricas. Então, o Stanislavski é uma pessoa muito importante para muita gente ao redor do mundo. E cada um, principalmente, né, os atores, tem uma versão de Stanislavski para si, né? Porque ele é o mestre. Então, é muito delicado falar sobre Stanislavski. Mas, como pesquisadora, eu adentrei, assim, esse território de desmistificar fake news. Existem vários documentos disponíveis. Essa pesquisa está mudando o tempo inteiro. Essa pesquisa no mundo, né, está mudando o tempo inteiro, porque tem documentos sendo descobertos só agora. Então, assim, gravações que vieram à tona só, literalmente, assim, em 2021. 2021, acho que não foi 2020, 2021. Que já mudam coisas que a gente sabe, né? Tem documentos que só se tornaram domínio público agora, então que estão podendo ser traduzidos só agora. Então, assim, a verdade sobre Stanislavski, eu diria que você procurar uma verdade absoluta sobre Stanislavski, não só uma busca vã, como uma busca anti-stanislavskiana, porque Stanislavski tinha uma filosofia muito antidogmática, né? Então, tentar cravar qual é a verdade de Stanislavski, assim, e essa pessoa traiu Stanislavski, ou essa pessoa, esse discípulo foi o que entendeu Stanislavski verdadeiramente, essa pessoa foi o discípulo que corrompeu as ideias dele. Eu não sou dessa linha. Eu não acredito em divisões, eu realmente acredito em somar as ferramentas desses diversos mestres. Então, assim, o método, no meu entendimento, o method acting, ele não pertence a ninguém. Ele é a contribuição histórica de, assim, inúmeros atores, diretores, professores de atuação. Cada um deu a sua própria contribuição e criou esse escopo teórico maravilhoso do qual a gente pode desfrutar hoje em dia, né? Tanto como atores quanto como diretores. Então, eu não acredito nessa briga. Mas, novamente, como pesquisadora, o que eu posso te dizer é que eu recomendo diversos lugares, né? No final do meu curso eu recomendo isso, até porque eu estudei com diversas pessoas que pensam de maneiras diferentes, que pensam de maneiras opostas. Então, eu estudei com pessoas que são do time Meisner, pessoas que são do time Strasberg, enfim. E eu recomendo todas elas. Para você conhecer essa diversidade de entendimentos, de olhares sobre essas técnicas. Mas então, eu tenho, inclusive, discordâncias com alguns lugares que eu recomendo, mas eu vou ser, enfim, vou ter que ser um pouco indelicada aqui de falar que o único lugar que eu não recomendo é o Instituto, por conta de um entendimento realmente,
assim, veiculador de fake news, Uhum. entendeu? Então, tem algumas coisas dentro desse percurso histórico que são fatos, que a gente pode precisar, pela pesquisa histórica, pela documentação disponível. E, assim, normal, muita coisa vai se perdendo, né? De boca em boca, vão sendo distorcidas, e aí tem alguns mitos que existem hoje no mercado, que as pessoas têm uma visão super equivocada sobre o que é memória afetiva, tem essa visão de que Stanislavski teria negado memória afetiva, enfim. Hoje em dia, a pesquisa sobre Stanislavski no Brasil e no mundo, né, pensando nos acadêmicos que dedicam a vida a pesquisar Stanislavski, eu cito aqui o Diogo Moscovitch como uma das pessoas referências no Brasil para isso. Hoje em dia o entendimento já é outro, de um entendimento que tinha, por exemplo, nos anos 70, com relação a essas técnicas norte-americanas e com relação à memória afetiva, que é essa suposta divisão entre um primeiro Stanislavski e um último Stanislavski, né, ou também chamado de Stanislavski tardio, que seria o primeiro Stanislavski da memória afetiva, né, ou memória das emoções, memória emotiva, e o segundo, o último Stanislavski, esse da técnica das ações, método das ações físicas, né, ou a técnica dos etudes, da análise ativa. Essa é uma divisão mais artificial, uma divisão teórica, assim, que na prática ela não é exatamente isso, né? Inclusive tem razões político-históricas até relacionadas ao regime soviético para que isso tenha sido feito. Enfim, a gente vai falar sobre essa parte. Então, pessoalmente, não é um lugar que eu indico por conta de algumas fake news históricas, que é normal, eu entendo que exige, enfim, ninguém tem a obrigação de saber tudo e pesquisar tão a fundo, normal. Mas, então, é isso, assim, infelizmente tem muita desinformação, né, e mesmo assim, fora do Brasil, né, tem aquela coisa assim, ator do método, é o que engordou 50 quilos, ou o que ficou 100 dias sem comer para o papel, né, ou o que não saiu do personagem, que enlouqueceu, tem essas coisas, né, que, enfim, não tem conexão nenhuma, na verdade, com a realidade do que é o method acting, do que é a técnica desses professores, desses mestres, né. Mas, enfim, são esses mitos aí que foram se espalhando pela indústria, porque também rendem muitos cliques, né, rendem muito dinheiro para a indústria do entretenimento como um todo, né. Então, assim, realmente eu tento ter esse compromisso com uma filosofia aberta, sabe, de aceitar todas as vertentes, mas algumas coisas precisam ser pontuadas, porque algumas coisas realmente não são verdade, né, assim, é mentira. Então, eu acredito muito que a gente deve criticar as coisas pelo que elas são, sabe? Então, assim, se no final do curso, por exemplo, eu não me identifico com memória afetiva, eu não gosto desse tipo de trabalho, não quero fazer como ator, não quero fazer como diretor, tá tudo bem. Mas aí você vai saber ao que você está dizendo não. Você vai saber realmente o que você está dizendo. Isso não é para mim, não concordo, não acredito nisso, ou não funciona para mim, né? Mas o que me incomoda é quando as pessoas falam mal desses conceitos, né, de memória afetiva, falando coisas completamente equivocadas, né, a respeito dessas técnicas. Então, acho bem importante esclarecer essas coisas, porque parece assim, tá tão distante. Não, gente, eu ouço essas discussões em sets de filmagem, assim, isso está acontecendo agora, sabe? Então, é muito relevante, é muito pertinente para quem quer trabalhar com direção de atores. Beleza, obrigado. Nada. Alguém mais, gente? Alguma pergunta? Ô, Giovana, desculpa aqui que eu peguei o bonde andando, né? Só pude entrar. Oi, André, imagina. Tudo bem, gente? Prazer, André Lúcid, também interessado no curso igual a vocês. Eu trabalho com roteiro e direção, eu não sou especificamente diretor de atores. Eu viso sempre contactar profissionais que fazem direção de atores para afinar com eles. Tem muito diretor que não gosta de trabalhar com direção de atores, acha que ele pode dar orientação. Mas se há a possibilidade de eu ter um profissional que está mais conceituado, com mais elan com relação a isso, eu acho que qualquer troca de ideia é sempre válida, é sempre positiva, só vem a trazer coisas boas, né? Giovana, eu vou te perguntar aqui de currículo. Eu sei que você está fazendo doutorado,
mas eu queria saber em quais produções você já trabalhou. André, no final aqui da reunião, essa gravação entra no site não, no Você YouTube já da falou isso, ABC. por isso que eu perguntei, eu peguei o Falei bonde um pouco andando. de currículo, sim. Não, Bom, mas já passou. é bom até avisar para todo mundo, até para quem for falar para alguém, algum colega que está interessado também, depois entra tudo lá. E é isso Tá. que eu falei, posso depois responder Então, todas vou as perguntas. perguntar a segunda coisa. Se eu respondi de novo, eu me calo para sempre, tá? Imagina! Deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou no Strindberg, falou no Stanislavski, e tem mais algum método que você tenha pesquisado a fundo? Eu estou lendo agora uma mulher, é Susan alguma coisa. Susan Betteson. Isso, eu estou lendo ela agora. Estou acompanhando o método dela. E eu achei o método dela bem interessante, né? Mas o que acontece? É muito relativo, né? A gente nunca sabe qual é o tipo, como você falou ainda há pouco, qual é o tipo de orientação certa para a gente trabalhar determinado ator, né? Eu não sei se eu posso mexer com a memória de emoção, como fala Stanislavski, se a gente pode mexer com a memória de emoção, e se o cara vai buscar a motivação dele para aquela cena numa memória de emoção que é incômoda. Então, eu não quero ter que acabar pagando terapia do cara, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, eu queria saber o seguinte, você vai abordar todos os métodos? Então, você já tinha respondido isso? Sim e não, mas tem uma coisa importante na sua pergunta que acho bom, mesmo para quem já estava ouvindo. Então, bom, primeiro a parte que eu já tinha falado, a gente trabalha com essa base de Stanislavski, mas a gente também vê as diferenças entre as técnicas do Lee Strasberg, da Stella Adler, do Sanford Meisner, a gente também fala sobre o Elia Kazan e a Ivana Chubbuck, bastante. A Susan Betteson, ela faz parte dessa árvore genealógica que vem de Stanislavski. E, aliás, ela é maravilhosa, que bom que você está lendo. Mas você fez uma pergunta muito importante, que é sobre você como diretor trabalhar com isso, né? E assim, às vezes é um ator que não tem familiaridade com isso ou que não quer trabalhar dessa maneira, né? Isso é super importante. Então, diga, você ia falar? Não, há o physique de role e há o cara que realmente incorpora o personagem, né? E eu procuro sempre quem incorpora o personagem. Sim, sim. Eu dou mais ênfase à história. É claro que a gente sabe que quase todo ator, né? Eu não sei se alguém mais aqui é ator também, ou já estudou. Quase todo ator tende a querer puxar a cena para si mesmo. E às vezes ele rompe com a curva dramática que o próprio roteirista fez, né? E isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Então, eu não sou familiarizado. O Stanislavski que eu estudei quando fiz teatro, tá? Os outros métodos do Strindberg, eu era vizinho. Você deve conhecer elas, a Sonária Dávila, que trouxeram o Actors Studio para o Brasil na década de 90, 2000. Sim. Sim, a gente era vizinhos, então eu aprendi o método também, mas eu quero ver qual método aplicar, ou se eu vou ter que criar um híbrido aí de todos esses métodos, né? Não sei. Então, no curso, acho que fica bem claro o quanto, assim, a base de todos eles conversa entre si. As semelhanças são muito maiores do que as diferenças pontuais, a meu ver, né? Então, para um diretor de atores, é mais fácil ainda também, na minha visão, você utilizar essa conversa entre todos do que, inclusive, para um ator. Então, no curso, a gente fala muito sobre como utilizar diferentes caminhos dentro dessa chave que você falou, né, que é do incorporar o personagem, que é um termo que a gente usa para essa interpretação da experiência, né, de um ator que experiencia aquela realidade, né? Então, não está demonstrando, né, numa forma aquilo, que é o que a gente busca na maior parte das produções, quando a gente fala em interpretação naturalista, né, para o audiovisual. Então, você vai ter formas de chegar naquilo sem você precisar utilizar diretamente. Então, assim, você demonstrou essa preocupação que é muito válida, né, de, eu não quero chegar para o ator e falar,
Eu Tô choro sabendo que você agora. foi traído. Usa aí essa traição que você acabou de ser chifrado, que eu fiquei sabendo da fofoca nos bastidores. Usa isso para a cena, né? Exatamente. A Então, tua ex-mulher roubou tua mulher atual, e por aí vai. Não quero falar essas coisas. exato. Então, e que é super legítima essa preocupação mesmo. Então, a gente fala sobre formas de você ativar o repertório pessoal do ator de uma forma, primeiro, com gentileza, segundo, com consentimento desse ator. Porque existem formas, e cada um desses mestres deu um caminho diferente de você atingir esse repertório pessoal e colocar o ator numa situação de experiência do vivo, né, que é uma das traduções possíveis para o que o Stanislavski chama de perizvania, que é também traduzido por arte da vivência, enfim. Você colocar o ator nessa experiência do vivo sem ele recorrer diretamente a um material afetivo pessoal doloroso, por exemplo. Memória de Então, emoção. então tem diferentes caminhos que levam a essa mesma experiência. Então, assim, o curso ele realmente esclarece assim esses caminhos. O que é utilizar uma personalização, o que é usar uma substituição específica, o que é usar uma personalização indiretamente, que é o que o Meisner e a Stella fazem, por exemplo, para ir contra a memória afetiva, como é o caminho que eles propõem, e que na verdade é muito similar, apesar de parecer diferente. Enfim, então é fundamental isso que você levantou, porque realmente não adianta ensinar técnicas se elas não puderem ser aplicadas à imensa maioria dos atores, né? Se, por exemplo, se tem técnicas que, eu vou tentar usar isso e o meu ator não vai querer, né? Então, isso é super levado em consideração. A gente tem que saber outros caminhos para chegar, né, nessa vivência que a gente quer promover no ator, que é isso que você falou de incorporar o papel, né? Viver verdadeiramente aquilo, sentir verdadeiramente aquilo, mas em vários jargões para esse tipo de atuação. Joaquin Phoenix no Coringa, né? Eu acho que todo mundo viu, né? Você vê que o cara incorpora o personagem, né? Você falou a questão do emagrecimento, eu nem levei em consideração. Eu levei mais em consideração a emoção dele no personagem. A gente, a projeção e identificação da gente com o personagem, embora o personagem possa até não ter nada a ver com a gente, né? Porque o Coringa basicamente é um garoto que achou que era bastardo de um cara milionário, não era, né? Essa aqui é a grande história do Coringa, a grande origem do Coringa é essa. Mas o Joaquin Phoenix leva a gente a criar uma certa empatia com o personagem, né? Eu não sei se vocês sentiram o filme da mesma forma. E eu achei aquilo ali estupendo, eu achei aquilo ali maravilhoso. Eu falei, pô, não só porque o Joaquin Phoenix é um excelente ator, né? Mas, poxa, a forma como ele trabalhou aquilo, ou como alguém trabalhou aquilo, eu nem sei quem dirigiu ele. Quem dirigiu ele? Você Eu não lembra? lembro o nome do diretor. Pois Todd é, Phillips. não sei se o Giovanni viu, ou alguém mais aí. É o Phillips, o Giovanni? Todd Phillips. Todd Phillips, isso. Como é o nome, Giovanni? Desculpe. Todd Phillips. Ele é o diretor do Se Beber no Case também. Ele dirigiu meia dúzia de filme de comédia, assim, também. Meio. Mas fabuloso, né? Eu achei o personagem. Hein? Menos interessante, assim. Ele dirigiu meia dúzia de filme de comédia também, além do Se Beber no Case e tal. Acho que o Coringa, acho que era o primeiro filme sério dele, se não me engano. Pô, mas é de bater palmas, né? É de aplaudir realmente. Eu saí do cinema maravilhado. Maravilhado com o personagem. Mas, enfim, o personagem também é muito bem construído, né? Um personagem que já é histórico, né? Que vem desde a década de 60, né? Bom, mas enfim, cara, aí como eu te falei, deixa eu falar para você. Quem mais está aqui? Estamos o Carlos, o Giovanni, você, eu. Tem mais gente aqui, Ana Clara, Kleber e César. Eles estão na moita, né? Bom, enfim, deixa eu te perguntar uma coisa. Como eu te falei antes, eu tive um papo com ela antes, explicando por que eu estava procurando a direção de atores. Como eu falei, é para interação com a pessoa que vai dirigir, né? E eu tenho um trabalho específico. O meu trabalho de roteirista e diretor é específico. Eu trabalho basicamente com adaptações literárias, tá? Eu trabalho com material que já foi escrito, já foi testado no mercado, porque isso dá um certo grau de aceitação na hora da gente fazer uma negociação com quem quer que seja, né? Seja via Rio2C, seja via as leis de incentivo, de alguma forma, o nome do autor
ou as pessoas envolvidas, a história envolvida, também dá um certo elan, digamos assim, na hora da pessoa se disponibilizar a gerar o recurso para a gente fazer o trabalho, né? Eu vou trabalhar com terror. E eu vou dizer para vocês, o único livro de terror, cara, ao qual eu tive acesso e ler foi Filosofia do Terror. E não existe nada, não há literatura que eu encontre em lugar nenhum relativa a terror, especificamente a terror. Lewis Carroll, não foi o Andy Carroll, foi um Carroll desses aí, foi um cara que se disponibilizou a escrever sobre terror. E eu tenho procurado literaturas específicas sobre terror para ver se eu encontro alguma coisa, né? Porque o tipo de motivação, a motivação principal do terror é o susto, né? A pessoa vê um filme de terror para ver susto, para ter susto, para sentir um susto. É uma emoção que as pessoas curtem também, né? Grande parte das pessoas curtem. Agora, eu nunca vi nada específico para como que eu vou dirigir um ator que vai encenar um filme de terror, ou que vai encenar uma série de terror. Entendeu? Bom, dentro do terror... O trabalho que só para, desculpa, sintetizar antes, tá? O trabalho com esse ator é que me levou a te procurar. Bom, Como que eu vou trabalhar as emoções de um cara que, de repente, vai... vou citar um episódio assim, uma mulher que vai entrar numa mansão, que vai ficar presa numa mansão cheia de piroca da cabeça lá dentro, sabe? Cheio de malucos lá. Entendeu? Então, são coisas que vai mexer, eu sei que vai mexer um pouco, dependendo do grau de preparo do ator, vai mexer um pouco com a cabeça do cara. Eu sou preocupado com isso, porque eu já vi gente, no meu tempo de teatro, eu vi muita gente surtar com isso. Eu vi gente incorporar o personagem, cara, de interpretar maravilhosamente, mas de repente ficar, vou falar o palavrão logo, ficar fudido de cabeça, sabe? Eu vi isso. Sabe? Eu vi isso. Por isso que eu acho que o ator tem que ter uma terapia constante. Até porque, como dizia o imperador romano, eu fui todos, mas não fui nenhum, né? Então, é complicado, né? Existe alguma coisa específica ou será necessário desenvolver um método diferente? Porque o meu filme a série ela não é imagética, ela não é baseada em efeitos especiais, sabe? É uma série que requer interpretação. Uhum. Bom, no meu entendimento, o terror tem vários subgêneros, né? Então, tem muitos tipos de terror por aí. Até um terror mais slasher movie, né? Que acaba sendo uma interpretação mais caricata, até porque vai mais para um humor, né? Até filmes de terror psicológico que são extremamente perturbadores. Que os atores têm essa vivência que é da interpretação realista naturalista, né? No curso, como eu falei, a gente trabalha com essa linguagem, que é do naturalismo. Então, a gente está falando de uma interpretação que segue aquela base stanislavskiana, né? Que é viver verdadeiramente sob circunstâncias imaginárias. Então, isso seria no sentido de técnicas que levariam seus atores a viver verdadeiramente aquilo, né, essas circunstâncias imaginárias extremas, pelo que você está falando, né, que é desse universo do terror. Existem várias formas de fazer isso com segurança para os atores, né, com segurança e com consentimento, com autonomia, que é algo que a gente trabalha muito no curso. A gente fala bastante sobre esses conceitos. Porque eu não acredito em trabalho antiético, sabe? De passar a perna no ator, de fazer enganar o ator de alguma maneira, né? E essa falta de cuidado com o que fica depois de um trabalho, né? Viver verdadeiramente em circunstâncias imaginárias não significa ator tomado, não significa que a pessoa não distingue realidade da ficção, não significa que essa pessoa vai se machucar física ou psicologicamente para aquilo. Uhum. Mas significa, sim, que você se empresta para aquele papel. Significa, sim, que você expõe o que você tem de mais vulnerável, de que você não está completamente... Que você, enfim, esse termo, enfim, que você coloca o seu na reta, digamos assim, né? Então, eu também acredito nesse tipo de trabalho, que, enfim, para você, como você estava falando de empatia, né?
Enfim, isso tem desde a poética de Aristóteles, né? É preciso estar inflamado. Para ter empatia com o personagem com os personagens desenvolvidos, eu tenho um psicótipo aqui para trabalhar, né? É que complica, né? Então, mas para você desenvolver empatia, eu acredito muito nessa máxima que vem desde Aristóteles na poética, que é para você inflamar, você precisa estar inflamado, né? Então, pessoalmente, eu acredito nisso. O que, novamente, não significa que você vai perder o controle, que você vai estar tomado. É possível viver verdadeiramente sem você perder a noção do que está ao redor, sem você se colocar em risco, sem você ficar estragado depois, né? Existem várias ferramentas para isso. Então, dentro do que você está me falando, que é a interpretação que você busca dentro do gênero do terror, essas ferramentas servem totalmente para o trabalho que você precisa fazer. E quando não serve, eu falo, tá? Tem um ex-aluno meu que me chamou para preparar um longa dele, e eu falei, as minhas ferramentas não servem para o longa que você quer fazer, porque é um gênero muito específico de cinema do absurdo. Eu falei, eu não posso te ajudar. Tem algumas coisas que poderia contribuir, mas eu acho que você deve buscar outra pessoa para essa linguagem que está mais fora do naturalismo, né? Não é o seu caso, eu te digo que tem muito a ver com o trabalho que a gente aborda nesse curso. Mas, enfim, teria que saber mais, né? Enfim, falar mais sobre o projeto. Mas, a princípio, serve muito. E eu vejo que o terror que é feito hoje em dia no Brasil está muito calcado nessa interpretação verdadeiramente sentida que a gente está falando, né? Às vezes com estilizações, mas baseado nessa atuação que a gente está falando, que é da experiência do vivo. Então, você tem ali um desalma que tem uma estilização específica, mas a base é dessa atuação verdadeiramente sentida, a meu ver. Outros filmes que vão lançar agora, meu Deus, esqueci o nome agora dele, Porão da Rua do Grito, da Sabrina Greve. Me parece que também é na mesma linha da linguagem que a gente está trabalhando aqui nesse curso, né? Terror psicológico. Não é terror psicológico é o que você vai, aparentemente é o que você vai trabalhar no seu filme, mas eu digo assim, de uma atuação naturalista, entende? Entendo. Quando você falou daquele humor caricato utilizado com terror, eu acho muito interessante. Mas, como eu te falei, o autor, ele é um cara muito prolífico, e ele é um cara que não é específico. As histórias dele, o interessante de fazer a pesquisa sobre os contos desse autor foi que nenhum conto é igual ao outro. Ele não tem uma estrutura narrativa, por dizer assim, que obedeça uma regra, ou seja, não é uma morfologia do conto maravilhoso, vamos dizer assim, não é aquela estrutura já toda montada, né, que a gente pode adaptar dos contos de fadas para outras coisas. É uma estrutura totalmente só dele. E a cada história, cada personagem não há possibilidade, eu fiz bem essa análise para escolher os contos dele, de você identificar um personagem com o outro. Ou seja, não há como eu aplicar o mesmo método, pelo menos na minha visão agora, de aplicar o mesmo método de direção para um personagem de um episódio para o personagem de outro episódio, inclusive porque ele não são episódios contíguos, são episódios independentes. Sabe? E isso foram as dúvidas que foram surgindo para mim. Mas a linguagem de atuação vai ser diferente entre os episódios? Olha, eu tenho personagens que são caricatas. Eu tenho ali o direito de livre adaptação das histórias dele. Obviamente, o esqueleto da história, vamos dizer assim, eu mantive. Mas eu fui inserindo elementos para tornar a história mais interessante. Até porque a forma narrativa dele, que é da década de 90, mais ou menos, eu não sei se vocês conhecem, eu vou até falar quem é, não tem problema, né? Chama-se Rubens Francisco Luchetti, ele foi roteirista do Ivan Cardoso e do Zé do Caixão, lá na década de 80, 90. E o Rubens hoje está com 94 anos de idade, mora aí no interior de São Paulo, sabe? Eu tive com ele já teve um derrame. Eu sou amigo do filho dele, do Marco Aurélio, que é um ilustrador, desenhista, cartazista, que ele faz os desenhos e cartazes para mim. E o prolífico dele, como eu te falei, é que eu não tenho, quer dizer, o que eu vejo, eu não tenho uma base que eu possa usar fixamente para cada personagem.
Independente do ator, seja lá qual for o ator, vamos dizer, eu não posso pegar esse método que eu apliquei para esse personagem e aplicar na série seguinte, porque no conto seguinte eu tenho uma velhinha que comprou uma série de flores que se alimentam de sangue e que ela não sabe que o pó da planta é alucinógeno. Então eu não posso, sabe, aplicar esses métodos, aplicar o mesmo... Eu não vejo como, entendeu? Posso estar totalmente no limbo aqui, mas eu não consigo visualizar ou imaginar como. Bom, o que eu posso, só para a gente não se estender muito nessa questão, André, que eu acho que a gente já estourou o limite desse encontro, mas o que eu acho que pode ser pertinente para outras pessoas em relação a isso é que a base stanislavskiana, a base, ela serve para qualquer tipo de linguagem. Mesmo linguagens, assim, completamente fora da casinha, digamos assim, muito distantes do naturalismo. Bastante. Mas, dependendo das necessidades específicas da linguagem de atuação que você quer, outros métodos talvez sejam mais adequados. Então, isso não tem a ver com a experiência do que o personagem vive. Então, assim, não tem a ver se a velhinha vai beber sangue, como não tem a ver se, na verdade, a velhinha é uma história sobre a velhinha cuidando dos netos e tendo uma relação difícil com a filha. Entendeu? Não tem a ver com a natureza da experiência que o personagem vive, por mais louca que essa experiência seja. Isso não é o que distingue o método adequado, porque, assim, o método acting, sistema Stanislavski, todo esse arcabouço teórico serve para todos os tipos de experiência humana, de beber sangue até terminar com o namorado. Então, assim, não é isso que distingue o método que vai ser utilizado, é a linguagem de atuação que você está querendo atingir. Então, talvez se for uma coisa mais caricata ou mais do absurdo, se você quiser provocar estranhamento, se você quiser provocar riso, talvez outras linguagens que são mais focadas no estereótipo, na caricatura, talvez sejam mais adequadas. Talvez sirvam mais do que esse arcabouço teórico que a gente trabalha aqui. Mas... Eu acho que vai funcionar para certos personagens vai funcionar. O trabalhar com estereótipos vai funcionar, mas para outros eu creio que não. Inclusive porque, como eu te falei, é livre adaptação. Eu não sou o único roteirista. Sim. Quer dizer, eu vou dirigir os meus episódios, os meus roteiros eu vou dirigir. Então, eu tenho contato direto com os personagens, eu construí os personagens de acordo com a minha visão de como imageticamente ficaria perfeito. Agora, eu não sei como é que o meu sócio vai fazer isso, não sei. Isso aí... Bom, mas também esse é problema dele, eu não vou esquentar a cabeça agora. Tá? Eu te agradeço muito o papo, tá? Mas depois falamos mais, então, e volta para assistir o começo da aula, que acho que muitas coisas vão fazer sentido. Começo do encontro de hoje. Eu não vi as datas são quais? Começa dia 23, segunda que vem, e aí são 3 semanas seguidas, segunda e quarta, segunda e quarta, segunda e quarta, das 20 às 23. Porque conhecimento nunca é suficiente, diga-se a verdade, né? Obrigada, André. Bom, Obrigado, gente, acho que a gente já extrapolou o horário. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta, colocação, senão também posso responder depois. Vocês me procuram nas redes que a gente conversa. Ok. É sempre pelo Teams? É usando esse mesmo... As aulas são pelo Teams, Tá, eu vou botar no laptop porque eu estou usando o celular. Sim. Ok. Bom, então tá bom, pessoal. Muito obrigada por quem está assistindo aqui agora ao vivo. Obrigada por quem assistiu depois no YouTube, que eu sei que muita gente assiste depois, na verdade. Então, espero vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Tá ok. Quem for fazer até segunda. Esse nosso papo vai estar no YouTube. Você vai receber e-mail com a gravação. Ok, então. Muito obrigado, hein, Giovana. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço para você. Tudo de bom para todo mundo. Tchau.